gente, boa noite. Toda vez que eu ouço essa apresentação formal desse jeito, eu procuro me lembrar que, apesar disso tudo, eu sou um amor de criatura, tá? E que eu busco, né, no fio da meada da minha vida, sempre me lembrar daquilo que os meus pais me contaram a respeito do meu nome. Né? O meu nome é Regina de Fátima Migliori. Regina é rainha, Migliori é a melhor. Então, já deu para sentir, né? E aí o meu pai disse assim, a gente põe um de Fátima no meio, que é para dar uma pitadinha de sagrado e dar uma equilibrada, senão ela vai ficar insuportável. E eu sempre me lembro disso, né, ao longo da minha trajetória, da busca desse equilíbrio, dessa harmonia, e que tem um pouco e muito a ver com o que a gente vai conversar hoje. Essa aproximação entre alguma coisa vinculada a valores e aquilo que hoje a gente tem como conhecimento, ciência de ponta no âmbito das neurociências. Esta aproximação é algo bastante recente e até impensável até muito pouco tempo atrás. A gente se habituou que uma perspectiva de valores ela é sempre abordada sob o ponto de vista filosófico, sob o ponto de vista ideológico, sob o ponto de vista social. E agora a gente está podendo abordar esta questão, esta perspectiva de uma educação centrada em valores, além de todas estas abordagens que nós não estamos excluindo, mas incorporando uma outra, que é o entendimento de que existe em nós uma natureza de inteligência benéfica, que a gente pode chamar de uma inteligência ética, e que, como todas as demais inteligências, é passível de ser desenvolvida. E isso a gente consegue, hoje, identificar a partir dessas possibilidades de desenvolvimento tecnológico que estão nos permitindo observar cérebros em funcionamento. Como é que a gente pode produzir esta aproximação entre uma perspectiva de desenvolvimento humano centrada em valores e poder observar essa transformação, observar este desenvolvimento e saber o que é que, sob o ponto de vista estrutural, a gente está fortalecendo naquelas pessoas que podem passar por um processo de desenvolvimento humano que agora pode ser enriquecido com esse novo olhar. E é sobre isso, então, que a gente vai conversar. Eu me sinto assim, bastante feliz de ter vivido numa única vida, nem precisei voltar aqui 2, 3 vezes, né? Numa só, de ter vivido o imenso processo de transformação, gente, que isto aqui significa. Só para vocês terem uma ideia, eu estou vendo assim diversas carinhas bem jovens, eu comecei a falar sobre essas coisas todas na década de 70. Muitos acho que não tinham nem nascido, né? E naquele momento, não, né? Naquele momento, para vocês terem uma ideia, essa nomenclatura, educação em valores, cultura de paz, sustentabilidade, transdisciplinaridade, até o termo neurociências, isso sequer existia como terminologia. Então, imaginem, né, eu lá, tentando fazer um mestrado em educação, falando dessas coisas, e eu fui por 2 vezes expulsa, né? Eu fui convidada a me retirar da pós-graduação em educação, por querer falar da complexidade humana, dos múltiplos níveis e dimensões humanas que precisam estar presentes no processo educativo ao longo de um processo de desenvolvimento. Naquele momento, o termo paradigma estava chegando, né? O Thomas Kuhn, que foi quem cunhou este termo no âmbito do entendimento que a gente tem hoje de uma revolução paradigmática, científica. Ele tinha acabado de lançar o livro dele, em 1976. A mesma coisa em relação a toda essa estruturação do que hoje a gente chama de pensamento complexo, de visão sistêmica da realidade. E isso tudo, naquele momento, foi considerado banal. Então, por que eu me sinto feliz? Porque, olha só, gente, é um espaço de tempo bastante curto.
Não que a gente não esteja vivendo um momento de urgência em termos de educação. Mas se a gente observar, em algumas décadas, aquilo que era coisa de doido, porque era assim que isto era observado, na década de 70, coisa de doido, na década de 80 virou papo de alternativos. Então, começaram a surgir experiências, projetos, à parte do modelo oficial. Na década de 90, isso deixou de ser uma conversa, um papo de um mundo alternativo e se transformou em tendência. E aí, na década de 90, tudo isso adquiriu um impulso muito grande, sob a ótica daquilo que hoje já tem nome, isto que a gente está aqui conversando. E hoje, aquilo que era tendência passou a ser cenário. O que é cenário? É quando a gente percebe que isso virou demanda do mundo. O mundo está nos pedindo que a gente produza as nossas ações de uma outra forma. Então, aquilo que era coisa de doido na década de 70, hoje é cenário. E essa transformação, ela foi muito rápida, gente, porque é uma imensa mudança paradigmática, uma enorme mudança, em que praticamente todos os modos de produzir conhecimento, as maneiras de instrumentalizar as nossas ações, estão demandando revisões. E esta mudança também trouxe novamente para a pauta de discussão algumas questões que, a princípio, pareciam acomodadas. Então, hoje, no âmbito das neurociências, a gente está tendo que revolver a nossa noção de espiritualidade, a nossa noção de consciência, a nossa noção de mente, a nossa noção de relação entre as esferas intangíveis dos seres humanos com as esferas tangíveis. Isso tudo está desacomodado. Aquilo que parecia que já estava bem arrumado, agora está bastante revolto. E isso tudo precisa se aproximar com urgência agora do universo da educação. E isso está acontecendo. A conversa que a gente vai ter aqui deixa de ser, então, uma conversa visionária para a gente poder falar de coisas que estão acontecendo em programas educativos que já têm nome, endereço, estão acontecendo como políticas públicas, estão acontecendo como iniciativas de grandes organizações. Esse é o cenário, então, que a gente hoje está vivendo. E o grande desafio do processo educativo é que, por ter se tornado demanda do mundo, e como é missão da educação estar à frente do cenário, então este é o nosso imenso desafio. Rapidamente incorporar tudo isso ao processo educativo para a gente se posicionar como educadores à frente do cenário e não correndo atrás do cenário, que é o que está acontecendo hoje. Hoje o processo educativo corre atrás de uma série de demandas que já estão postas e a gente precisa rapidamente conseguir, então, modificar este processo. E todo o nosso processo educativo, nosso modelo de educação, se posicionar à frente, para que as gerações, as crianças, os jovens da atualidade, possam vir a se tornar adultos que saibam conviver com este novo cenário e se posicionar nesse novo cenário de outra forma. Então, por conta disso, quando a gente quer falar desse tema que associa as neurociências, a educação em valores, a primeira coisa é a gente recuperar em nós mesmos essa percepção. É assim que a gente chega, né? Nesse planeta lindo aqui. Esses bebezinhos assim que já inspiram aquela coisa boa no coração da gente, só de olhar para essas carinhas, tá? Essas criaturinhas somos todos nós já tivemos essas bochechas maravilhosas, todos nós já fizemos essas carinhas inspiradoras, tá? E essas criaturinhas adoráveis, elas podem vir a se transformar em adultos esplêndidos que fazem coisas magníficas na sua trajetória de vida. E por alguma razão, muitas vezes, a gente se confronta com estes mesmos bebês adoráveis se tornando adultos que fazem algumas coisas que a gente acredita que seres humanos nunca deveriam fazer. Entre a gente chegar ao mundo como um bebezinho e a gente agir no mundo como um adulto,
No meio disso, gente, tem uma coisa chamada educação. E isto que ocorre neste período das nossas vidas é algo que precisa ser compreendido e ser revitalizado como uma experiência de aprendizagem. Então, educação, no século XXI, não é sinônimo de escola. Educação não é sinônimo de sala de aula. Educação não é mais um modelo do tipo eu sei, você não sabe, eu ensino, você aprende, eu falo e você cala a boca. Este modelo, ele já fez sentido em outros cenários, onde você tinha um professor como o único portador de um conjunto de informações relevantes. Então, se todo mundo não prestasse muita atenção ao que ele dizia, não tinha outra fonte para isso. Mas hoje, esta fonte de informações, ela está democraticamente dispersa. A gente está dentro de um lugar esplêndido para produzir experiências de aprendizagem. Quem não percorreu esse espaço todo aí deve fazer isso. Eu estou maravilhada com esse espaço, porque a cada passo você tem uma experiência de aprendizagem magnífica, impactante, diferente, que aciona coisas diferentes na gente e que vai muito além deste modelo de educação em que você tem uma fonte única de informação e esta fonte única de informação ela é exclusiva e excludente. Ou seja, se você não estiver ali, e se você não ouvir, e se você não entendeu, dançou. Tá? Aí você volta aqui no ano que vem, você repete e vem aqui me escutar outra vez para ver se resolve. Esse modelo, hoje, ele não cabe mais no nosso cenário. Ele não está errado, mas ele é inadequado. Por quê? Porque hoje a gente convive com um universo riquíssimo de informações. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar um cuidado imenso, todos nós, com a maneira como a gente vem lidando com a informação. Então, por exemplo, hoje todo mundo, a gente acabou de ouvir aqui, né, um celular aí em agonia, né? Porque ninguém atendia e ele estava já, se pudesse, soltava um martelo, né? O que pode vir a acontecer com a gente? Nessa riqueza de possibilidades de acesso à informação, nessa riqueza de tecnologias que viabilizam o acesso a essa informação, a gente pode correr o risco de se transformar em belíssimos arquivos muito bem informados. Então, hoje, por exemplo, muita gente aqui provavelmente instalou lá no seu quarto uma televisão de tela plana, né? Hoje é o sonho de consumo de um bando de gente, aquela televisão fininha lá pregada na parede, e às vezes a criatura vai para a cama, se ajeita toda lá nos seus travesseiros, leva o celular, leva o tablet, liga a televisão e se tiver um notebook ainda que o fio alcança até a cama, liga também, tá? E diante disso tudo, pode ser que este ser inteligente, criativo, transformador e benéfico, que é um ser humano, ele pode tomar a sábia decisão de se ajeitar para dormir e ligar a televisão, ou entrar na internet, ou qualquer uma dessas coisas. Aí, o que acontece, por exemplo, na televisão? Normalmente, todas as emissoras têm lá, no final da noite, uma última edição desses programas de noticiário. Então, este ser humano inteligente, criativo, ele acaba tomando uma decisão sábia, que é, antes de dormir, dar uma olhadinha nas notícias mais recentes. E por que eu estou dizendo que essa é uma atitude sábia? Porque esse ser inteligente acaba de se deitar na cama e resolve ligar a televisão num tipo de programa que é perfeito para este horário. Ou seja, você está pronto para dormir. Então, agora você liga a televisão, assiste o noticiário, porque ali só tem assunto relaxante, não é? Temas suaves. Então, é uma atitude sábia deste ser que está prestes a dormir, né? Então, o cuidado daquilo que a gente vai fazer antes de dormir, tá? Tá bom. Aí, ok, ligou a televisão e pode ser que, por um desses milagres da tecnologia, você esteja assistindo a uma transmissão ao vivo, tá? E você vê lá uma tela onde, no meio dela, aparece uma luzinha que percorre toda a tela, se transforma num clarão, e você tem a voz em off de um repórter anunciando que você está assistindo ao vivo a um bombardeio. Ó, que maravilha! Ao vivo, hein?
Não é que já foi, é agora, está sendo. E aí, você que está lá, todo bem acomodado, ajeitado na sua cama, assiste aquilo tudo, termina o noticiário, você desliga a televisão, vira para o lado e dorme o sagrado sono dos arquivos. Aí, o que acontece? No dia seguinte de manhã, você acorda, se apronta, vai para o trabalho e tal, e pode ser que a primeira coisa que você faça quando você chega no trabalho é chegar para alguém, você viu ontem que bombardearam lá, esse negócio capaz de virar guerra, hein? Ó. E aí, coitado do outro, se não viu, se resolveu ir dormir mais cedo, brincar com as crianças, foi passear com os amigos, foi fazer qualquer outra coisa. Aí começa um zum assim. Mas como que alguém que ocupa a posição que ele ocupa pode ser um cara alienado desse jeito? Tá? Gente, tem um povo esparramando que informação é poder. E tem um bando de tonto acreditando nisso. Olha só, até este momento, este ser humano ainda não se comportou de uma maneira humana. Ou seja, seres humanos não são arquivos. Arquivos que registram uma informação e depois saem replicando. E esse é um arquivo magnífico, não precisa nem apertar botão, nem ligar na tomada, já sai falando. Replica a informação. Seres humanos, que somos todos nós temos a possibilidade de, ao interagirmos com a informação, produzir algo que se chama conhecimento. Até esse momento, este ser humano aqui da nossa história, ele ainda não manifestou o que ele sente, o que ele pensa em relação a essa informação. O que isso significa? Que esta variedade, multiplicidade, riqueza de informações pode nos transformar em belíssimos arquivos, muito bem informados, mas que em nenhum momento, ao estar lá, deitadinho na sua cama, com o seu edredom ajeitado, né, ou o seu ar-condicionado ligado, tenha se lembrado que naquele momento, ao vivo, naquele instante, alguém levou uma bomba na cabeça. E bomba na cabeça significa um horror, um pavor. E este ser acaba de ver esta notícia, desliga a televisão, vira para o lado e dorme o sagrado sono dos arquivos. Isso, gente, é a ausência de consciência. Isso é mero registro, em que você não ativa nenhuma função cognitiva, que é o que nos torna humanos. Porque registro, qualquer ser vivo faz. Agora, sentir algo, pensar algo, propor algo, isto só seres humanos fazem. Então, a possibilidade da gente transformar esta informação em conhecimento é algo extremamente relevante para nós, seres humanos. Agora, será que só esta capacidade de transformar informação em conhecimento, será que só isso é suficiente para a gente produzir um mundo melhor? O que vocês acham? O que estaria faltando? Agir. Só falta a ação? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a pessoa que coordena as finanças do tráfico de drogas sabe fazer isso bem feito? Sabe. Sabe lidar com as informações de uma forma extremamente competente, sabe traduzir isso em conhecimento e age em função disso de uma forma magnífica, super competente. E ela está contribuindo para um mundo melhor? Não. Então, o que será que está faltando aqui? Isso. Essa é a diferença entre o bom e o bem. A gente é livre para escolher, mas a gente é responsável pela escolha que faz. E essas duas coisas andam juntas. O bom é circunstancial e excludente. A gente, quando começa a trabalhar essa perspectiva de educação e valores, a primeira coisa é tomar cuidado com o clube do bonzinho. Um bando de gente cheio de boas intenções,
mas que não consegue ir além dos seus próprios pontos de vista. O Clube do Bonzinho, gente, faz coisas que até Deus duvida. Tá? O nazismo foi um grande Clube do Bonzinho, em que havia um conjunto de justificativas perfeito para tudo aquilo que estava acontecendo. Nós vamos aqui purificar a espécie humana. E quem vier com defeito, faz o quê? Mata. Tira da frente. Por quê? Porque o nosso propósito é maravilhoso, é magnífico. Então, o Clube do Bonzinho, ele está instalado em nós. A gente tem que tomar um cuidado imenso com o Clube do Bonzinho. A gente faz coisas extremamente cheias de belíssimas intenções, mas, às vezes, a gente não é suficientemente benéfico na maneira como a gente oferece esta ação ao mundo. A gente tem alguns exemplos assim bastante cotidianos, né? Então, nós estamos em Minas Gerais. Eu sei que aqui tem umas receitas de jiló assim magníficas, né? Eu já rodei por aí, eu gosto de jiló. Mas tem gente que não pode nem chegar perto de um jiló. Eu já vi gente que tem aversão ao jiló. É capaz de, se botar um jiló na boca, vomita. Tá? E eu já vi situações em que a dona da casa prepara uma receita de jiló magnífica e no grupo de pessoas, de repente, chega alguém deste tipo, tá? E aquela coisa, né? Dona de casa, todo mundo aqui já deve ter preparado um almoço e recebeu um grupo para visitar. E aí, o que a dona da casa fica fazendo? Ela vai esquadrinhando quem está comendo, quem não está comendo, até que, de repente, ela tromba com aquela criatura, onde no prato tem assim, um pedacinho de pão, uma folha de alface, uma fatia de tomate, né? Aí ela olha e fala assim, você não está comendo? Aí o avesso, ao jiló, diz assim, não estou, mas não se preocupa. O importante é estar aqui com todo mundo, fome eu não estou passando e o papo está uma delícia. Não, mas como que você não vai experimentar? E aí começa uma coisa assim, você não gostava de jiló, é que você não provou o meu ainda. Tá? Que agora tem uma receita que a minha avó fez, que não sei quem me deu. Pronto. Aí começa a catequese do jiló em cima daquele coitado. Aí o que acontece? A criatura, ela sabe que se ela puser um jiló na boca, vai dar besteira. Vai ter que ir para o banheiro, vai passar mal. Ela insiste em não comer. No fim do dia, todo mundo vai embora, acabou o almoço. Qual é o fuxico dentro de casa que surge? Que custava o cara mal agradecido. Eu aqui acordei 6 horas da manhã, fui comprar o tal do jiló, não sei aonde lá, que eu sei que é bom, fiz essa receita com todo carinho, com todo amor, e que custava esta criatura ter experimentado? Gente, esse é o discurso do Clube do Bonzinho. O resto do mundo é um bando de mal agradecido, é um bando de gente que não compreende todas essas coisas maravilhosas que eu estou aqui fazendo. Gente, o Clube do Bonzinho não monitora impactos. O Clube do Bonzinho é autocentrado. O Clube do Bonzinho só enxerga aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que é bom para você. Tá? E em cima do Clube do Bonzinho, a gente monta coisas incríveis. A gente monta, por exemplo, a campanha do agasalho. Eu já vi e já participei de alguns momentos, né, de projetos e políticas públicas em que você finaliza uma campanha do agasalho e imediatamente estipula as metas para o ano seguinte. E essas metas são sempre maiores. Então, se aconteceu isso uma vez lá em São Paulo, eu estava lá no Palácio do Governo e chega uma hora que me pediram para falar. Eu falei, ih, né? Por quê? Porque como que alguém pode fazer um baita de um esforço esse ano para conseguir recolher aí 1 milhão de agasalhos e simplesmente colocar como meta para o ano seguinte o dobro disso, 2 milhões de agasalhos? E ainda todo mundo fala, aí, vamos lá, vamos fazer, vai acontecer, né? Vamos conseguir, vamos lá. Gente, que isso? Será que ninguém percebe que duplicar essa meta significa duplicar a expectativa de miséria? E todo mundo ainda bate palma e se acha o máximo, porque consegue sair recolhendo um montão de agasalho e distribuindo um monte de agasalho. E aí, na hora que entrega o agasalho, se por acaso o outro lá, pisar duro, olhar feio, xingar, virar as costas e sair andando, é um mal agradecido, esse mundo está perdido. Nem para agradecer. As pessoas não reconhecem mais o que a gente faz. O mundo está para acabar. Tá? Tudo isso, gente, é o Clube do Bonzinho. O Clube do Bonzinho está centrado no bom. E o bom é circunstancial. O bom
é excludente. Por quê? Porque aquilo que é universal é o benéfico. E muitas vezes, para ser benéfico, eu tenho que abrir mão do bom. Eu tenho que abrir mão daquilo que eu estou acostumado, daquilo que eu gosto, do jeito que eu sempre fiz, e que é bom. Foi bom até hoje, mas de repente hoje não é mais. A diferença entre o bom e o bem é que o bem é includente, o bem é integrador, o bem é universal. Qualquer ser humano na face da Terra consegue ter uma antenazinha para identificar uma ação benéfica, uma ação ética. Todos nós aqui, todos os demais seres humanos. E é aí que a gente começa a perceber que o que falta aqui é uma terceira esfera, em que seres humanos também têm condição de operar. Além da esfera da informação, da esfera do conhecimento, nós também trazemos as potencialidades da esfera da sabedoria. A sabedoria que direciona a maneira como a gente vai interagir entre o mundo interno e o mundo externo. Ou seja, mundo interno, as coisas todas que eu sinto, que eu penso, que eu acredito, que estão lá, na esfera da minha consciência. E o mundo externo, que diz respeito ao processo decisório, à maneira como eu decido, à maneira como eu vou agir, ao impacto que eu produzo no mundo. Esta relação entre mundo interno e mundo externo, a gente vem percebendo que a fronteira ela é muito mais fluida do que a gente poderia imaginar. Que aquilo que eu acredito, o ponto de onde eu parto, dentro de mim, ao ser expressado no mundo, produz um tipo de resultado, um tipo de repercussão extremamente relevantes. E é isso que a gente chama de esfera da sabedoria. Essa possibilidade da gente criar uma interação entre o mundo interno e o mundo externo que produz experiências benéficas mediadas por valores universais, por valores que todo mundo consegue identificar, que todo mundo consegue perceber. E quando a gente fala de benéfico, nós estamos falando da produção do bem comum. E o bem comum, como o nome já diz, eu me incluo nele. É bastante diferente, muitas vezes, do comportamento do Clube do Bonzinho, em que alguém vira assim, não, eu para mim não quero nada, eu aqui me sacrifico por vocês, eu estou aqui só por vocês. Gente, o bem comum, por ser universal, ele me inclui. Então, o benéfico é algo que vem para dentro e que vai para fora. E por isso que isto aqui produz um outro modelo de indicadores. A gente vem trabalhando em novos modelos de governança e de gestão da educação. E um dos primeiros pontos é a mudança, a transformação, a ampliação dos indicadores da educação. Porque a gente hoje tem indicadores que lidam exclusivamente com conteúdo e frequência. É isso que os indicadores oficiais hoje estão monitorando. Mas qual é o impacto que a educação produz na vida das pessoas? A gente não pode deixar de monitorar isso. A gente não pode deixar de monitorar os indicadores intangíveis. Intangíveis significa o que essas pessoas sentem e pensam. Isso tudo tem a ver com o benéfico. E a gente perceber o quanto esta esfera da sabedoria ela está pertinho da gente. Se aparecesse um ET agora aqui na porta, ele entrasse assim e falasse assim, me fala rápido, o que é um sábio? Senão eu engulo todo mundo. O que a gente conta para o ET aí? O que é um sábio? Oi? O que mais, gente? O ET já está abrindo o guardanapo. Oi? Alguém que possui muito conhecimento. Ai. Uhum. Vocês acham que demora para a gente se tornar sábio? Então, e demora para a gente se tornar sábio?
Depende da pessoa. Uma criança pode ser sábia? Pode. Será? Olha só, gente. O sábio, de um jeito rapidinho, para o ET não comer a gente e ficar satisfeito com a resposta, a gente pode dizer que sábio é aquele que conseguiu construir um eixo de coerência entre o que a cabeça pensa, o que o coração sente e o que as mãos realizam. Um eixo entre cabeça, coração e mão. Isto é sabedoria. Que eixo é esse? Olha só. Como se constituem as nossas crises? Quando a gente começa a duvidar das coisas que a gente sabe. Ou quando a gente começa a fazer coisas que a gente não gosta. Então, quando a gente começa a fragmentar esse eixo, a vida vai perdendo a luminosidade. E o impacto da nossa ação começa a ser algo medíocre, algo sem propósito. É como se assim, apagassem a luz. A vida ficou besta. Basicamente é isso. Este eixo entre cabeça, coração e mão, gente, a natureza está nos dando um exemplo. Está nos dando a evidência. De onde saem os nossos braços? Daqui, não é? Da altura do coração. Seres humanos só modificam a sua ação no mundo quando, de fato, acreditam que vale a pena. Acho que todo mundo aqui já passou algum dia por algum processo de capacitação, não é? De treinamento, um processo educativo. E mudar a maneira como a gente age, isso depende da gente acreditar que aquilo vale a pena. Se não, você faz mais ou menos, você faz ali para não sair mal na foto, né? Você dá um jeito, mas fazer mesmo, com propósito, convicção, alegria, felicidade, isso depende deste eixo de conexão. Gente, se bastasse ouvir uma explicação e compreender, se isso fosse suficiente para sair fazendo, braço saía da orelha. Ouviu, entendeu, fez. E os braços não saem das orelhas. Eles saem daqui, ó, da altura do nosso coração. Este eixo entre cabeça, coração e mão, esse é o eixo da sabedoria. E esse eixo é que produz algo que sai das minhas mãos, né? Que se transforma em ação, que tem poder de impacto, que tem capacidade de transformação, que está alinhada aos meus propósitos, que produz felicidade, que produz algo benéfico. E é a partir desse eixo de sabedoria que a gente pode compreender uma educação em valores a partir de algumas providências práticas. Como eu disse, quando a gente fala de educação em valores, existe um eixo que diz respeito à governança e gestão. Nós não vamos falar disso aqui, mas diz respeito a uma série de providências. Não há como a gente inserir um projeto pedagógico inovador dentro de um ambiente corporativo institucionalizado como a escola é hoje. Aí você tem projetos e programas que ficam sempre paralelos àquilo que, de fato, você tem sob o ponto de vista institucional. Então, essa mudança de indicadores, a mudança dos modelos de gestão, trazer a instituição de educação para um patamar de século XXI, falar de sustentabilidade não só para a gente... Aliás, gente, fala sério, né? Se alguém aqui ainda acha que sustentabilidade se reduz a plantar uma árvore, achar que vai salvar o planeta e proteger a natureza, não é possível que a gente ainda ache que a natureza precisa de proteção, que o planeta precisa ser salvo. Gente, se a gente desaparecer, a natureza segue. Se a humanidade desaparecer, o planeta continua existindo. Se a gente continuar repetindo isso, nós não estamos mudando nada. Nós estamos simplesmente mantendo este modelo autoritário, totalitário, que se diz e que se vê como dono do planeta e que agora está na versão bonzinho. Já que nós somos dono, a gente protege. Até agora a gente detonou, agora a gente vai cuidar melhor. Por quê? Porque eu sou o dono, quero cuidar bem. Tá? Nós não somos dono de coisa nenhuma, nós integramos a teia da vida, uma teia que está meio
desequilibrada, e esse desequilíbrio está colocando em risco a sobrevivência da humanidade. E se a gente não tomar providências no curtíssimo prazo, talvez a gente não tenha condições de sobreviver nas próximas gerações. Isto é o desafio da sustentabilidade. Então, falar de governança e gestão na educação significa passar por uma série de aspectos sob o ponto de vista da liderança, dos modelos de gestão, uma série de aspectos que possam abrir espaço para a gente ter, então, um projeto pedagógico que possa se estruturar em dois grandes pilares. A gente ter um foco em conteúdos que sejam o estado da arte do conhecimento. É disso que a gente precisa ter dentro de uma perspectiva curricular de conteúdos. E o estado da arte do conhecimento, ele não é simplesmente a última descoberta de 5 anos atrás. Como a gente vai ver aqui ao longo da nossa conversa, o estado da arte do conhecimento, às vezes, tem 2.500 anos. Muito do que nós vamos ver aqui, na ótica das evidências neurocientíficas, só foi possível ter estas evidências neurocientíficas, por quê? Porque existem cérebros vinculados a determinadas tradições culturais que milenarmente praticam determinadas práticas que hoje as neurociências estão observando e identificando como práticas que desenvolvem determinadas áreas do cérebro que hoje a gente já sabe que são áreas vinculadas a essa nossa conversa. Mas se não existisse aquela cultura de 2.500 anos, se não existisse aquelas pessoas fazendo aquilo, não existiriam as evidências neurocientíficas. Então, o estado da arte do conhecimento, ele é atemporal. E isso precisa vir para dentro da escola. E vindo isto para o processo educativo formal, a gente consegue ter o outro eixo, o eixo do desenvolvimento humano. E é sobre este eixo que a gente está aqui conversando. Como é que a gente pode ter um aporte neurocientífico para o desenvolvimento de uma natureza de inteligência que viabilize esta perspectiva benéfica como uma competência, como uma capacidade de ação natural e que pode e deve ser desenvolvida como um potencial humano. A primeira coisa é a gente compreender o que são valores, sob a ótica que nós estamos aqui conversando. Valores são pontos de partida. São um estímulo, um impulso para o exercício inteligente, criativo, transformador e benéfico das nossas competências, das nossas inteligências. Importantíssimo, gente, valores não são restrições funcionais. Às vezes se começa um projeto, né, estruturado de educação em valores, e aí imediatamente aparece a lista das coisas que não pode mais fazer. Mas se você trabalha com valor, então não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, não pode aquele outro. Pronto. Aí se transformou toda aquela imensa possibilidade benéfica num conjuntinho de restrições funcionais. Tá? Então, esse é o primeiro ponto importantíssimo. Valores são pontos de partida, são princípios que vão inspirar as nossas ações, que vão direcionar os resultados e, por isso, modelam a realidade. Valores são o lugar, dentro da minha consciência, onde eu enraizo a maneira como eu vou lidar com as minhas responsabilidades. Então, valores não são ponto de chegada. Quando a gente coloca algum valor como ponto de chegada, sempre dá algum enguiço. Então, por exemplo, você pega o valor universal paz e coloca como uma meta a ser atingida, aí o que acontece? Joga uma bomba no vizinho, diz que ele joga uma bomba na gente e a gente garante a paz. Ou então a gente sai com esta pérola, que é vamos lutar pela paz. Isto é algo magnífico, não é? Tá? Gente, a paz é um valor humano universal, que se enraiza no respeito pelas diferenças. Então, eu preciso enraizar as minhas ações neste princípio para que eu produza uma ação no mundo que resulte no quê? Numa cultura de paz. Isso é uma meta a ser atingida. E o que é uma cultura de paz? Vocês acham que uma cultura de paz é um lugar em que todo mundo gosta das mesmas coisas, todo mundo pensa da mesma forma, tem até um tom de voz assim meio típico de quem trabalha com essas coisas, assim meio calmo, manso, suave. Gente,
Olha só, cultura de paz e o valor universal paz não estruturam modelos homogêneos. Qualquer modelo homogêneo, ele é autoritário. Ele produz exclusões. A paz se enraiza no respeito pela diversidade e se concretiza numa cultura, num ambiente, num cenário, não onde existe ausência de conflitos. Pelo contrário, a cultura de paz reconhece as diferenças, reconhece os conflitos e constrói maneiras desta diversidade conviver. Então, eu não vou exigir que você acredite no mesmo Deus que eu. Eu não vou exigir que você torça para o mesmo time de futebol que eu. Eu não vou exigir que você vote no mesmo candidato que eu voto. Eu não vou exigir que você goste da mesma profissão que eu gosto. Eu não vou exigir isso de você. E eu vou ter que me virar para conviver com você. Então, será que a cultura de paz é um vale-tudo? Porque aí a gente abre espaço para aquela criatura que vira para você e fala assim, mas eu sou assim. E você tem que me aguentar deste jeito. Eu sou assim. Você não é aí praticante dessa coisa toda aí do benéfico? Então, agora você me aguenta. Tá? É o que a gente chama da cultura do mala. Sabe aquela criatura que nasceu para ser um peso, né? Gente, cultura de paz não é isso. E muito menos o valor universal paz. Por quê? Porque este respeito pela diversidade, ele é mediado pela contribuição que você retira de dentro de você e oferece ao mundo como uma contribuição para o bem comum. Então, não é um vale-tudo. É a diversidade convivendo com foco no bem comum. Então, como é que as coisas que eu sei e que você não sabe se complementam? Como é que, por exemplo, isso que a gente está vendo aqui, tradições milenares se aproximando de ciência de ponta, produzem algo que pode ser aplicado no âmbito da educação? Esta aproximação, que produz algo benéfico, é isso que constitui a possibilidade de uma cultura de paz. E a importância, a relevância da gente compreender isso, porque senão a gente cai numa armadilha, às vezes assim, não, mas a gente tem que respeitar essa manifestação, porque é uma manifestação cultural. Gente, às vezes você tem lá uma manifestação cultural que faz uma menininha de 8 anos dançar a dancinha da garrafa e vai produzir uma gravidez de adolescência ou na pré-adolescência, aos 12 anos, e você vai continuar deixando essa menininha dançar essa dancinha e vai continuar achando que aquele grupo musical tem sim que se apresentar naquela comunidade porque é uma manifestação cultural. Estes parâmetros, eles são revigorados, revistos, revitalizados. A gente sai de uma perspectiva já pré-concebida, estática. Não, tal coisa tem que ser respeitada porque é uma manifestação cultural. Essa é a perspectiva estática. Qual é a perspectiva da cultura de paz? Tá bom, como é que esse troço funciona? De que maneira? Você põe movimento nisso, você começa a ter um olhar sistêmico em torno disso. E é isso que a gente chama de saber lidar com as nossas responsabilidades. Gente, responsabilidade é uma palavra que tem a mesma raiz etimológica de responder. Responsabilidade significa eu respondo às demandas que a vida me faz. O que é uma pessoa irresponsável? A vida traz a demanda e a pessoa simplesmente não faz nada. Não estou nem aí. Isso é ser irresponsável. Eu não respondo às demandas que a vida me faz. Tá? Agora, a maneira como eu respondo a essas demandas, ela está enraizada num conjunto de valores, de onde eu vou partir para estruturar a natureza de resposta que eu estou dando para a maneira como esta responsabilidade vai ser efetivada. E para a gente poder compreender hoje como é que essa estruturação ocorre, como é que eu vou lá dentro fazer essa consulta interna, como é que eu retiro algo de dentro de mim através de um processo decisório, como é que eu entrego isso para o mundo e como é que eu monitoro o impacto que eu produzi, esta é a relação que está sendo revista entre cérebro, mente e ação, numa relação que está aproximando de uma forma bastante intensa mundo interno e mundo externo. E nesta relação é que a gente tem uma interface
bastante intensa com as neurociências. O plural aqui é importante, tá? Neurociências corresponde a um conjunto de conhecimentos sobre o cérebro, sobre o sistema nervoso, sobre a maneira como isso tudo está estruturado, como é que tudo isso funciona, quais são as relações que existem, não só estruturais, mas as relações de toda essa estrutura biológica com os nossos comportamentos e com as nossas manifestações mentais, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Tudo isso hoje está num pacote só, interdependente. Essas coisas funcionam, operam, todas juntas, numa perspectiva sistêmica, em que você não consegue ter uma relação em que isto começou aqui, depois deu nisso, depois deu naquilo, depois deu naquele outro. Nós estamos falando de um funcionamento sistêmico, interdependente entre cérebro, mente e comportamento. Essas coisas estão imbricadas. E, nesse sentido, a gente tem áreas das neurociências que se aprofundam em alguns desses aspectos. Então, a gente tem a neuroanatomia, que vai lá olhar para toda essa perspectiva estrutural. O que é cada coisa, onde cada coisa está, como cada área aí se relaciona com outra. A perspectiva funcional, como que estas áreas todas se relacionam, como que os produtos bioquímicos se relacionam, os neurotransmissores, como ocorre uma modulação, ou seja, uma mistura disso. E quando ocorre, de que jeito ocorre, por que ocorre, de que forma ocorre, o que produz, como que determinada emoção produz uma alteração no meu cérebro, como que determinado pensamento produz uma rede neural, como que determinado comportamento produz um tipo de reflexão. Isso tudo hoje só é possível de ser compreendido se a gente observar sob o ponto de vista sistêmico e interdependente. E por isso a gente hoje tem neuroanatomia, neurofisiologia, neuropsicologia e todos os outros neuros que a gente tem ouvido falar. E a gente tem hoje algumas coisas extremamente impactantes sob o ponto de vista social, cultural. A gente hoje, tem neuromarketing, tem neuroeconomia. Então, se a gente não trouxer isso muito rapidamente para o âmbito da educação, a gente acaba ficando à mercê de determinadas estratégias que nem sempre são utilizadas da forma ética, da forma benéfica. E a lucidez que a gente precisa ter em relação ao uso dessas ferramentas e dessas possibilidades. Ou seja, daquilo que a gente acabou de ver, do mesmo tipo de informação e da mesma base conceitual de conhecimento, você pode ou não produzir ações benéficas. E essa, para nós, é uma grande questão, nesse momento, principalmente com todo esse repertório neurocientífico que a gente tem acompanhado. A gente sabe hoje que o cérebro vem se configurando como um dos fenômenos mais complexos do universo conhecido. E como se não bastasse, a gente ainda tem todo um conjunto de percepções, de compreensões, de memórias que residem nesse espaço invisível que é a nossa mente, e tudo isso ainda por cima impactando e interagindo com as ações que a gente oferece ao mundo. Então, este fenômeno extremamente complexo que somos nós, seres humanos, sob o ponto de vista biológico, mental e com uma terceira esfera que cada um pode chamar do que quiser. Você pode chamar de espiritual, você pode chamar de intangível, não importa o nome. Mas essas três esferas hoje voltaram à pauta do desenvolvimento humano, porque uma série de indagações estão sendo levantadas no âmbito das neurociências a partir dessa complexidade. O sistema nervoso desmistificou aquele entendimento de que mente e cérebro eram sinônimos. Esta noção de que a mente reside no cérebro. Por quê? Porque a gente tem neurônios esparramados pelo corpo todo. O fato da gente hoje saber que temos neurônios esparramados pelo corpo todo, isto significa que todos estes neurônios produzem um fenômeno que nós vamos ver aqui já, chamado sinapses,
que tem impactos na nossa ação no mundo, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, no nosso funcionamento. Então, isso significa que hoje a gente trabalha com um conceito de mente que não é mais algo que reside na cabeça. Nós estamos falando de um conceito de mente não localizada. Uma mente que opera através de toda a minha estrutura e de toda a minha existência. E o fato da gente conseguir perceber esta mente operando num campo eletromagnético, a gente hoje também trabalha com uma noção de mente que, além de não estar aprisionada no cérebro, também não está aprisionada no corpo. É o conceito de mente não localizada além do corpo. A gente produz campos eletromagnéticos que hoje são capturados por esses equipamentos todos que a gente aqui já se referiu. Essa possibilidade se deve a alguma coisa que a gente já conseguiu enxergar nos nossos neurônios. Esse aqui é o desenho de um neurônio e a sua estrutura se compõe de um corpo neuronal onde existe um núcleo, dentro deste núcleo se produz um determinado tipo de neurotransmissor. Estas ramificações nessa extremidade contêm áreas, receptores, em que este neurônio recebe neurotransmissores diferentes daquele que ele produz. Além disso, neste rabicozinho chamado axônio, a gente tem este conjunto de linguicinhas, tá? Que tem uma mágica. Cada um desses trechinhos do axônio é recoberto por um tipo de gordura, a bainha de mielina. E os intervalos, os nozinhos, não são recobertos por esta gordura. E é isso que permite que o impulso elétrico que é produzido por esse neurônio, quando ele é ativado, o impulso que é produzido nesta região vá saltando de nozinho em nozinho, chegue aqui na extremidade, nos terminais desse neurônio, onde em cada uma dessas extremidades existe uma bolsinha, uma vesícula, onde está armazenada a substância que este neurônio produziu. Quando este impulso elétrico chega aqui nessas extremidades, essas bolsinhas então se abrem e esse neurônio libera a substância que ele produziu, o neurotransmissor produzido por ele. Esse fenômeno que se dá entre os neurônios é aquilo que a gente chama de sinapse. Você tem um impulso elétrico que produz uma reação bioquímica, que são os neurotransmissores, que somadas, então, a este impulso, produz uma descarga eletromagnética. É isso que a gente chama de sinapse. E para a gente poder produzir um pensamentinho, agora mesmo, tá? A gente precisa de alguns milhões de sinapses. E aí a gente vai descobrindo algumas coisas. Eu estou aqui falando, tem gente que está olhando para mim. Então, você está processando a imagem que você está vendo, o som que você está ouvindo, mas pode ser que alguém esteja na seguinte situação. Ai, meu Deus do céu, eu vim aqui e não comi nada. Esse negócio, será que vai demorar? 9 horas, uma fome desgraçada, essa mulher falando de sinapse, fala sério. Ou seja, você está aqui de corpo presente, a sua percepção e os seus 5 sentidos estão aqui, processando as imagens, processando o calor, a temperatura da sala, processando a sua relação com a cadeira. Já tem gente que já se revirou 10 vezes aí, porque ficar sentado das 7h30 até as 9h, ninguém merece. Fala sério, não tem coluna nem bumbum que aguente. Tá? Então, a gente está processando tudo isso, mas, de repente, algo em mim foi. Foi. Não está mais aqui. E esse deslocamento, gente, para nós aqui é importantíssimo. Lembra que eu falei do sábio? Aquele que produz um eixo de coerência entre o que está pensando, o que está sentindo e o que está fazendo. Então, aqui a gente começa a descobrir um dos nossos primeiros níveis de fragmentação importantíssimos.
nem sempre, ou eu diria até, na maioria das vezes, a gente não está com esse eixo na plenitude do seu funcionamento. Eu estou fazendo uma coisa e pensando em outra, tá? Ou eu estou pensando uma coisa que eu não estou gostando, ou eu estou aqui sentado com aquela cara de conteúdo e estou anos-luz daqui. Tá? Estou milênios longe daqui. E a gente se desloca sob o ponto de vista territorial. Então, alguém pode estar lá em casa agora. Alguém vai assim, ih, meu Deus, deu na previsão que vai chover. Fechei a janela. Ai, não sei se eu fechei. Acho que eu vou lá fora mandar um WhatsApp lá para alguém ver se a janela está fechada. Você não está mais aqui, gente. Você está em casa. Esse é o lugar em que você está. Ou então, a gente se desloca no tempo. A gente já começa a imaginar como que esse trem vai acabar. Como é que essa coisa, onde vai chegar? Né? Isso se eu estiver prestando atenção. Ou então, eu já estou lá na frente. Às vezes, eu já estou amanhã. Tá? Amanhã. Amanhã, nossa senhora, vou ter que acordar cedo, vai acabar tarde, será que eu vou pegar a condução logo? Será que eu chego? Ou então eu estou lá atrás. Lá atrás, eu começo a pensar coisas que já aconteceram, e esse deslocamento da minha atenção, ele produz aquilo que a gente chama de locomotiva da mente. Para onde for a minha atenção, o resto tudo vai atrás. E essa é uma questão que hoje a gente tem trabalhado intensamente com os educadores. Gente, sabe aquela história de chegar assim, ó, bater na mesa e falar, presta atenção! Se fosse tão simples. Nós estamos falando desta complexidade humana que está produzindo isto aqui neste momento, tá? E isto aqui, gente, produz algo que para nós aqui é importantíssimo. As tais redes neurais. O que é uma rede neural? Como o nome já diz, é uma rede, tá? Então, é um bando de avenidas que está lá, sendo pavimentada. Avenidas do quê? De neurônios produzindo sinapses e liberando neurotransmissores. Neurotransmissor é uma substância produzida pelos neurônios e que estão sempre envolvidos em algum tipo de processamento mental. Então, a gente tem, por exemplo, a serotonina. É um neurotransmissor que está envolvido nesta sensação de bem-estar. Um dos ingredientes necessários para a produção de serotonina é uma coisa chamada triptofano, que, apesar do nome, reside, por exemplo, no chocolate. E não é à toa que quando nós, meninas, né, estamos a milhão, traçamos uma caixinha de bombom e o paraíso emerge na nossa frente. Não é? Tá? Por isso, a gente tem outro tipo de neurotransmissor, que é a dopamina, que é responsável por interagir com esses estados nossos de tá ligadésimo, tá animado, tá? Está sentindo prazer naquilo que está fazendo. A gente tem a adrenalina, que todo mundo sabe, né? Isso virou sinônimo, inclusive, de esporte radical. A noradrenalina são substâncias envolvidas no processamento mental e naquilo que resulta no tipo de ação que a gente oferece ao mundo, no tipo de comportamento que a gente tem. E tudo isso circula, por isso aqui que a gente está chamando de redes neurais. A imensa novidade, gente, é que a gente conseguiu identificar como é que se produz uma rede neural. A gente não nasce com as avenidas pavimentadas. Elas vão sendo pavimentadas à medida que a gente vai vivendo. Que a gente vai pensando coisas, sentindo coisas, fazendo coisas, a gente vai pavimentando essas avenidas. Então, primeiro aviso, cuidado com as coisas que você pensa, hein? Né? A gente estava tão felizinha, sossegada, achando que só pensar, né? Isso não é nada, pronto, agora é, tá? Desculpa, não é culpa minha, foi sem querer, mas é verdade. Pensar é uma ação. Sentir é uma ação. E para o cérebro, é sempre tudo verdade. Ou seja, qualquer
qualquer decisão, qualquer ação, qualquer pensamento, qualquer emoção, qualquer memória, qualquer lembrança, qualquer expectativa, produz isto que a gente acabou de ver. Produz sinapses. E como é que a gente produz, então, uma rede? Olha só, uma coisa é um pensamentinho assim, passou por ali, ativou aquele conjunto de neurônios. Mas, de repente, passa toda hora por ali. O sistema nervoso é inteligente. Aí ele vê que toda hora você está passando pelo mesmo lugar, ele já dá uma ajeitadinha ali. Os neurônios todos se arrumam, se organizam e ali começa a surgir o quê? Uma estrada pavimentada, por onde a informação vai passar para ser processada. Esse fenômeno começa com a nossa atenção. Tem 50 coisas acontecendo, uma delas chama a sua atenção, tá? Produz interesse. A partir desse momento, você pode repetir aquilo. E esta repetição, gente, pode ser inclusive só internamente, pensando a respeito daquilo, se lembrando daquilo, focando internamente naquilo. Esse livro que no momento está sendo best-seller, né, Foco, diz respeito exatamente a isso. E com isso, a gente acaba fixando essa estrutura de pensamento que passa a estar disponível para quando você quiser evocá-la, e o nome disso é aprendizagem. E o impressionante é que cada uma dessas coisinhas que a gente aprende produz o quê? Essa arrumação dos neurônios. Ele estava aqui todo felizinho, você foi lá, ativou ele 50 vezes, ele já se mudou para cá, para ficar mais pertinho do outro. Isso significa uma mudança anatômica. A gente, ao aprender algo, produz uma alteração na estrutura do cérebro. E naquele lugar, naquela rede, naquela avenida, os neurônios passam a fazer mais sinapses, ou seja, passam a liberar mais neurotransmissores da natureza que aquele processamento demanda. E como a gente tem um sistema nervoso inteligente, porque tudo em nós é inteligente, esse sistema nervoso dá preferência aos circuitos mais estimulados e vai deixando tudo isso mais disponível. Bom, essa mulher passa por aqui toda hora, então vamos deixar esse trem fácil. É isso, tá? Como é que isso acontece, gente? Você acorda de manhã, é um dia lindo, céu azul, você acorda animada. Não tem esses dias que a gente acorda animada, nem sabe por quê? Está animada. Tá bom. Aí você chega no trabalho, chega na escola, chega na faculdade, está andando no corredor, cruza com alguém que te fala uma coisa que você não gostou. Podia passar batido, não podia? Mas não passou. Você prestou atenção. Registrou. A criatura passou. A criatura já foi embora. Está longe. Às vezes foi embora para casa. Mas você continua pensando no que ela te disse. Certo? Você está lá repetindo. Você está lá repetindo. Tá bom. Aí, lá no meio da manhã, chega a hora do cafezinho, você vai lá tomar um café e conta com alguém que você não viu ainda. Oh, e aí, tudo bom? Como é que está indo o dia? Oh, estava ótimo, mas você não acredita, você não sabe o que a fulana fez? E bumba, você repete. Tá? Mas não é possível, alguém acorda de manhã e parece que tirou o dia só para fazer isso. Não entendo por que a pessoa faz isso do nada. Tá bom. Chega a hora do almoço, você liga o celular, tua mãe te liga, que sabe que está na hora do almoço, que você pode atender o telefone. E aí, filha, como estão as coisas? Está indo bem? Mãe, estava ótima. Você não viu o jeito que eu saí de casa? Eu não estava animada, feliz? Mas você não acredita? A fulana passou comigo do nada, mãe, do nada. Olha o que ela fez. Bumba, você repete. Bom, você vai passar o dia fazendo isso, externamente e internamente. O que você está fazendo? Isso aqui. O que vai acontecer a próxima vez que você cruzar com essa criatura? A chance desse trem acabar em tapa na cara é imenso, não é? Porque você produziu isso, gente. E quem fez isso? Você. Você, exatamente. E a grande pergunta é, será que as nossas escolhas são conscientes? Será que a gente sabe o que a gente está fazendo e o impacto que isso vai produzir? Isso aqui, gente... Isso, ela está perguntando assim, como é que engana? Tá? A gente não engana. A gente se torna consciente deste processo. E por isso que essa nossa conversa hoje, gente, se tornou uma nova esfera de responsabilidade. A mesma coisa que aconteceu há 20 anos atrás com a sacolinha plástica, com a questão ambiental,
em que a gente descobriu que jogar uma sacolinha plástica no meio da rua causava a encrenca que produz, e a gente não sabia. Mas a partir do momento que a gente ficou sabendo, a gente se tornou responsável por ela, pela sacolinha plástica. É a mesma coisa aqui. A gente não sabia que as coisas aconteciam desse jeito, mas agora a gente sabe. E a gente se torna responsável pelas redes neurais que a gente permite que se instalem em mim e, mais sério ainda, as redes neurais que eu instalo nos outros. E essa esfera de responsabilidade é que vai viabilizar um cérebro capaz de pensar a respeito de algumas coisas, porque tem redes que viabilizam isso ou não. E essa, hoje, é uma das maiores esferas de responsabilidade do processo educativo. Que tipo de redes neurais nós estamos imprimindo na cabeça das crianças e dos jovens? São redes neurais que viabilizam um pensamento sistêmico, que viabilizam o entendimento da complexidade da realidade, que viabilizam essa perspectiva de uma atuação responsável e benéfica? Ou são redes que estimulam a competitividade, o prazer imediato, o consumo e uma série de outros aspectos? E aí a gente faz tudo isso e depois vira para este ser humano, quando ele entra, por exemplo, no seu primeiro emprego. E aí, qual é a trombada que esse ser humano dá? Ele dá uma trombada com um mundo que está dizendo assim, bom, aqui nós estamos realmente precisando de pessoas criativas, flexíveis, que saibam trabalhar em equipe, que saibam compartilhar responsabilidades, que tenham um processo decisório colaborativo. Aí a criatura olha e fala assim, como? Como é que é? Eu estava tão contente, tão felizinho com o meu diploma, achando que a encrenca tinha acabado, e você me fala isso? Esse é o tamanho da nossa responsabilidade. Que tipo de redes neurais nós estamos permitindo que se instalem em nós e nos outros? E quando a gente atua no âmbito da educação, essa responsabilidade se torna muito relevante por conta deste fenômeno de instalação de redes neurais, cujo nome técnico é neuroplasticidade. É em função dessa neuroplasticidade que hoje a gente vê, por exemplo, pessoas que sofrem um derrame, não é? Ou um acidente de carro, um traumatismo craniano, às vezes perde um movimento em determinado membro, aí faz lá, não é? 1 ano de reabilitação e recupera um movimento. O que é isso? É a produção de novas redes neurais direcionadas para aquele processo, para aquela movimentação. Este fenômeno da neuroplasticidade, gente, a grande novidade é que, a princípio, se imaginava que ele ocorria exclusivamente ao longo do desenvolvimento embrionário, tinha uma imensa explosão no período da adolescência, e hoje a gente descobriu que dá para produzir isso intencionalmente. Ou seja, eu produzo neuroplasticidade no meu cérebro ou no cérebro das pessoas de forma intencional. Isso é o que a gente chama, então, de neuroplasticidade intencional. Quando esta transformação da estrutura anatômica e da forma como aquilo tudo funciona é feita de forma intencional. Diga, meu querido. Uhum. Isso. A gente tem inúmeros exemplos, que acho que vocês convivem também com diversas pessoas que tenham passado por esse processo. Essa questão da neuroplasticidade intencional, ela vem sendo intensamente trabalhada na área da saúde. E o nosso propósito é transportar este mesmo tipo de estratégia e de responsabilidade para o âmbito da educação. E, especificamente, no âmbito da educação, onde somos responsáveis por esta estruturação, a gente também perceber que existe uma natureza de inteligência que pode e deve ser fortalecida.
toda esta perspectiva ética, benéfica, esta natureza de inteligência centrada em valores sobre a qual a gente está aqui conversando. E o que a gente tem visto nas evidências neurocientíficas é que existe a possibilidade de se produzir o desenvolvimento de áreas e funções específicas no cérebro, e específicas também em relação a essa nossa pauta, a pauta da educação em valores. Por quê? Essa foto que está aqui é a foto do crânio de uma pessoa que existiu de verdade. Um rapaz chamado Phineas Cage, que viveu no final do século XIX, e este rapaz, ele sofreu um acidente. Ele era um operário da construção civil e ele sofreu um acidente, uma barra de ferro atravessou a cabeça dele, exatamente como está aqui nesse desenho. Esse rapaz, milagrosamente, sobreviveu. Nós estamos falando de uma época em que sequer existia um neurologista, tá? Então, o médico que atendeu a esse rapaz, ao Phineas Cage, acompanhou a recuperação dele. Todo mundo comemorou que ele sarou, ele se recuperou, né? Só que as pessoas que conviviam com ele começaram a perceber que um fenômeno aconteceu. Ele sarou, ele se recuperou, mas ele se tornou uma pessoa completamente diferente sob o ponto de vista do caráter que ele era antes. Ele se tornou um crápula, ele se tornou uma pessoa assim terrível. E ele sobreviveu ainda depois do acidente, cerca de 10 anos, acabou morrendo sozinho, porque esse tipo de pessoa vai esterilizando as suas relações, né? E a única pessoa que acabou acompanhando de perto o Phineas Cage foi esse médico, que naquele momento não tinha noção do que tinha acontecido, mas achou que alguma coisa estava relacionada ao acidente que ele tinha sofrido. E esse médico, então, pediu à família se ele poderia ficar com o crânio do Phineas Cage e com o cérebro. Olhou, pesquisou, ele não tinha instrumentos para isso, e esse crânio hoje está na universidade, no museu da Universidade de Harvard. 100 anos depois, um casal de neurocientistas, a Hannah Damasio e o Antônio Damasio, resolveram investigar este crânio e investigar as áreas do cérebro envolvidas com o acidente do Phineas Cage. E o que se identificou é que o Phineas Cage sofreu um acidente justamente em regiões do nosso cérebro que estão envolvidas com o processamento de valores. Gente, esta evidência ela é extremamente importante. Por quê? Porque isso modifica a noção que a gente tem sobre quem nós somos. Isso modifica qualquer debate a respeito do que é a natureza humana. O que a gente sabe hoje? Nós sabemos hoje que trazemos em nós uma estrutura biológica onde existem áreas dedicadas ao processamento de valores. E é isso que nos torna humanos. Por quê? Porque estas áreas estão aqui, nesta região frontal, a região do neocórtex. Esta é a área do cérebro exclusiva dos seres humanos. Nós temos outras regiões do nosso cérebro que são compartilhadas com outras formas de vida. Então, a gente tem aqui toda uma estrutura bastante primitiva nesta área aqui próximo da nuca, tá? O tal do cérebro reptílico, onde residem alguns processos que a gente compartilha com outros animais. Todo o nosso processo de agressividade, o nosso sistema de recompensa, sobre o qual a gente vai falar já já. A gente tem o cérebro límbico, que a gente compartilha com os mamíferos. Mas neocórtex é algo que só seres humanos têm. E é aí, exatamente nisso que nos caracteriza como seres humanos, que a gente traz a possibilidade, a potencialidade, a inteligência benéfica, a capacidade de produzir o bem comum, de ter uma ação centrada em valores, em conseguir expressar amor, ética, compaixão. Isso, gente, é o que nos torna humanos. Então, a gente não pode mais repetir que a natureza humana é agressiva. A natureza humana, ela tem, sim, componentes de agressividade,
que a gente compartilha com outras formas de vida, mas o que nos torna humanos, o que nos diferencia das outras formas de vida, não é o fato da gente poder fazer escolhas, é o fato da gente poder fazer escolhas benéficas, porque escolhas outras formas de vida também fazem. Então, o que isso está nos mostrando, gente? Que a evolução, ela vem desta região para esta região. Estas camadas do cérebro que foram evoluindo ao longo da trajetória da humanidade, elas estão apontando numa direção. A nossa espécie evolui na direção da perspectiva benéfica. A nossa espécie evolui na direção do amor, da ética e da compaixão. É isso que nos torna humanos. E esta evidência, além de revolucionar a noção de ser humano, o entendimento a respeito da natureza humana, ela também tem uma repercussão muito intensa nos nossos processos educativos. Será que é possível desenvolver esta potencialidade? Será que é possível a gente desenvolver essa natureza de inteligência? E o que a gente tem, então, é uma perspectiva de educação em valores em 3 eixos bastante claros. O contato consigo mesmo, de onde eu retiro a minha contribuição com foco no bem comum e me torno responsável pelo impacto que eu produzo. Ou seja, a relação comigo mesmo, a relação com o meu universo próximo e a relação com a vida e com o mundo. Este circuito envolve processos de introspecção, processo de decisão e processo de responsabilidade, de entendimento do impacto que eu produzo. Gente, isso aqui diz respeito a quem vai conseguir fazer, por exemplo, um modelo de desenvolvimento sustentável se não for desse jeito. Se a gente não for lá dentro rever os nossos propósitos, modificar o tipo de ação no mundo e se responsabilizar pelo impacto que produz. Aqui nós estamos falando das nossas funções executivas, da maneira como a gente pode transformar a relação consigo mesmo, a relação com o universo próximo e a relação com a vida e com o mundo. E, nesse sentido, esta movimentação ela se dá num eixo de felicidade. A gente tem feito hoje um levantamento junto às instituições de educação. Nós estamos realizando programas desta natureza no Nordeste, em Alagoas, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, em diferentes partes do país. E há algo, quando a gente fala educação, é sinônimo de experiência, de aprendizagem. E isso é a vida. A gente aprende com o sofrimento e aprende com a felicidade, não é? Só que quando a gente fala de educação formal, a gente está falando de uma experiência intencional de aprendizagem. É uma experiência planejada. E você não pode planejar o sofrimento do outro. Então, você não pode, na instituição de educação, planejar experiências de aprendizagem que produzam sofrimento. E a gente não pode confundir esforço com sofrimento. Esforço é uma coisa que a gente faz, muitas vezes, feliz, porque eu estou fazendo o que eu gosto, porque eu estou atingindo o meu propósito. Então, esforço não é sinônimo de sofrimento. E uma das coisas que a gente está precisando cuidar é do nível de sofrimento dentro da instituição de educação. E sofrimento de todo mundo. Sofrimento dos educadores, os altíssimos níveis de estresse, sofrimento dos estudantes, da impossibilidade de se mover numa sala de aula, de ter que manter silêncio, de ter que fazer uma série de coisas para as quais ele não vê sentido. E o perigo de convencer este jovem que a vida de fato não tem sentido. E esse é o momento que ele cruza a fronteira daquilo que a gente considera valioso na vida. E aí vale a pena matar por um tênis. Por quê? Porque nada mais faz sentido. O tamanho da nossa responsabilidade em relação a esta movimentação e a este eixo de felicidade. Mas a gente também está podendo agora rever a noção de felicidade. Sob o ponto de vista filosófico, a gente tem vertentes de compreensão e de discussão, de compreensão sobre o que é felicidade. Aquilo que os filósofos gregos já vinham discutindo, hoje a gente consegue mapear como evidência neurocientífica. Então, existe um tipo de felicidade, gente, que ela é subordinada a causas e condições. Isto é processado nestas áreas primitivas do cérebro, o sistema de recompensa. Um lugarzinho chamado núcleo accumbens.
Quando eu aprendi isso, eu olhei para isso e falei, uma coisa que tem esse nome, coisa boa não deve ser. Né? Esse sistema de recompensa ele é extremamente valioso. Só que a gente não pode confundir isto com felicidade. Por quê? Porque aí a gente está tendo uma compreensão de felicidade subordinada a causas e condições. Então, eu vou ser feliz o dia que eu tiver isso, isso, isso. Eu vou ser feliz se eu namorar aquela criatura. Eu vou ser feliz no dia que eu me formar. Eu vou ser feliz quando e se tal coisa acontecer. Tá? Tudo isso é processado neste lugar, numa coisa que produz uma via dopaminérgica, que produz esta sensação de prazer e que hoje está por trás de todas as estratégias de consumo com as quais a gente está envolvido e que produz, além de tudo, um altíssimo nível de insatisfação porque está sempre faltando alguma coisa. Por outro lado, existe um outro tipo de felicidade, que é um estado de consciência, uma qualidade da consciência. É algo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Isto aqui resulta num estado de felicidade genuína. E isto é processado em outro lugar do cérebro, aqui, no lobo frontal. Então, nós não estamos falando só de uma discussão filosófica. Nós estamos falando de processos mentais diferentes, que são acionados de forma diferente, que envolvem neurotransmissores diferentes. Nós estamos falando de felicidade genuína, um estado de consciência produzido de dentro para fora, e de felicidade confundido com prazer subordinado a causas e condições. Essas duas circunstâncias coexistem em nós, mas elas são completamente diferentes. Será que é possível estimular essa felicidade genuína? O que a gente tem hoje é que, com muita clareza, a gente consegue compreender e perceber aonde é processado o amor. E amor compreendido como uma genuína aspiração da felicidade, a minha e a dos outros. Esta felicidade genuína. Compaixão, esta imensa capacidade de minimizar o sofrimento, o meu e o dos outros. E ética, a imensa possibilidade de produzir o bem comum. Esses três eixos, gente, essas três potencialidades, amor, compaixão e ética, a gente conseguiu mapear. Tudo nasce com aquilo que hoje a gente chama de empatia. Esta capacidade de sair de dentro de si e mergulhar no mundo invisível do outro, o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Gente, isso se manifesta de um jeito magnífico. Quem convive com criança pequena aqui já deve ter visto isso. Quem tem filho deve se lembrar disso. Sabe um momento, quando a criança tem lá os seus 2 aninhos e pouco, 3 anos, que essa criança começa a inventar umas brincadeiras assim de enganar a gente? E aí, quando ela acha que enganou, ela morre de rir. Como é que ela sabe que ela enganou a gente? Aqui na testa da gente não tem uma tela passando o que a gente está pensando. Certo? Aí reside esta raiz da empatia. Esta capacidade de mergulhar na mente do outro e saber o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. Isso começa a vir à tona em torno desta idade. E a direção que isto vai tomar ao longo da vida será a raiz de eu perceber no outro se o outro está feliz, no outro se o outro está sofrendo. E de eu agir em relação a isso. E isso se torna uma competência. Em relação a isso, a gente tem algumas evidências bastante interessantes. Eu trouxe uma só aqui. Esse experimento mapeou o tempo do disparo do potencial de ação. Lembra do potencial de ação? Aquele lugarzinho onde o neurônio emite um impulso elétrico. Então, para produzir um pensamento, você ativou alguns neurônios. O que a gente está vendo aqui é um gráfico que está medindo o tempo de reação, o tempo de disparo do potencial de ação sobre a admiração por uma virtude, admiração por uma competência, e o tempo de reação perante o sofrimento físico ou o sofrimento sociopsicológico. E o que a gente tem, gente, esse pico vermelhinho aqui, ó, é o menor tempo, ou seja, é a coisa mais rápida, que é o tempo de disparo do potencial de ação diante do sofrimento. Isso em nós é um impulso natural. É o que nos move imediatamente, muito mais rápido do que
o tempo do disparo do potencial de ação em relação à admiração. Isso aqui, gente, está nos dizendo o quê? Está nos dizendo que isso em nós é natural. Isso é um potencial. A gente tem discutido isso aqui nos modelos educativos, nas faculdades de medicina, por exemplo. O que faz um jovem se matricular num curso de medicina é este impulso natural de querer minimizar o sofrimento do outro. E por que será que os cursos de medicina hoje estão com um número imenso de casos de depressão, de suicídio, de vício em relação às drogas? Por quê? Porque em muitas estruturas curriculares, ao longo dos anos, o que se tenta fazer é que este jovem compreenda e passe a agir distanciado do sofrimento do outro. Então, esse jovem que chegou lá, movido pela aspiração genuína e humana de minimizar o sofrimento, de acionar esta imensa capacidade de compaixão que surge desta nossa empatia, ele é treinado para inibir este impulso e acionar todo o seu controle inibitório, inverter esta potencialidade natural e se manter distanciado do que está acontecendo ali. Ele tem que aprender a não se envolver com aquele sofrimento. Gente, isso é desumano com o médico, não só com o paciente, tá? E todo mundo. Ou seja, gente, vocês já devem ter ouvido falar de um mito de competência em que muitas pessoas dizem assim, o bom profissional é aquele que deixa os seus problemas da porta para fora. Vocês já ouviram isso? Então, nós estamos falando disso aqui. Como se fosse possível você interromper algo que está sendo processado como algo que nos caracteriza como seres humanos, que é esta nossa capacidade profunda da gente se envolver e simplesmente inibir isso. Tá? Se a gente fosse falar de controle inibitório aqui, é outra conversa longa. Tá? Isto aqui, junto a um conjunto de outras evidências, está nos mostrando que é possível desenvolver essas potencialidades de amor, compaixão e ética, como processos de desenvolvimento humano, e não somente como pautas, conteúdos filosóficos, mas como ações estruturadas de desenvolvimento humano, em que seja possível desenvolver essas potencialidades como uma natureza de inteligência. E uma das maneiras mais eficazes para se fazer isso, e que vem sendo intensamente pesquisada, são as práticas contemplativas, aquilo que popularmente a gente vem chamando de meditação. A capacidade, a possibilidade de desenvolver a atenção. E o desenvolvimento desta atenção produz o quê? Uma estabilidade de corpo e mente. O que é isso? Ó, se a gente fizer uma experiência aqui de 15 segundos, coloca aí o polegar na sua frente. Tá? Quem quiser aí experimentar. Tanto faz, você escolhe. E aí você vai repousar a sua atenção exclusivamente sobre o seu polegar. E aí, como é que foi? A sua atenção ficou quietinha? Não. Gente, este é o nosso estado. A gente hoje tem softwares que a gente bota lá um sensorzinho e a gente consegue medir isso, tá? O nível da barafunda, da confusão em que a gente está. Este treino, para que a gente consiga repousar a nossa atenção, isso, gente, tem uma relevância profunda. Por quê? Porque a gente está vivendo um modo de vida em que a atenção carrega a minha mente. Não é? Eu disse assim, repouse a sua atenção sobre o seu polegar. E a sua atenção foi para onde ela quis. Certo? O que esse treino tem como primeiro patamar relevante? A subordinação da nossa atenção à minha intenção. Então, o primeiro estágio deste treino é observar,
intencionalmente, no momento presente, enquanto a experiência acontece. Por quê? Porque a atenção é um fenômeno que só ocorre no momento presente. Agora, aquilo que a gente comentou ainda há pouco, essa atenção, ela pode se deslocar para o futuro ou para o passado. O deslocamento da atenção em direção ao futuro é a raiz dos processos de ansiedade. Por quê? Porque eu começo a me preocupar. O que é preocupar? Eu me ocupo antes da coisa sequer existir. Talvez nem exista, nem aconteça, e eu já estou aqui, tá? O deslocamento da minha atenção em direção ao passado é a raiz dos processos depressivos, em que eu fico remoendo coisas que já aconteceram e eu não consigo, muitas vezes, perceber o que está acontecendo. E isto se torna um filtro através do qual eu me relaciono com o momento presente. Então, este treino da nossa atenção, ele não é somente para a gente conseguir ir bem na prova. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de recuperar, de dar o primeiro passo para a recuperação daquilo que vocês falaram aqui. Como que a gente consegue saber? Tá? É um treino que está começando a trazer de volta a minha consciência como direcionadora da minha atenção. Gente, por que nós estamos vivendo uma epidemia de hiperatividade, de impulsividade? Porque a gente não está conseguindo sustentar a minha atenção, repousando aonde a minha intenção está determinando. Então, olha só. Aí tem gente que fala assim, é estímulo demais. Ó, nós nem vamos ter tempo de entrar nisso, mas eu só faço uma pergunta para vocês. Hoje, aonde a gente entra numa escola, a gente entra numa família, onde a gente entra... Ai, mas as crianças, coitadas, estão sendo submetidas a esse bando de estímulo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imagine que vocês estão pelados e descalços correndo pela selva amazônica. Qual seria o seu nível de tensão e de atenção a todos os estímulos? Isso. Isso. Você estaria sossegadinha assim, correndo, pelado e descalço. Tá? Gente, imagina o volume de estímulos que tem ali. Né? Vem a onça, vou bater com a cabeça num galho, vou tropicar numa pedra, vou espetar meu dedo, vai ter um bicho, vai ter tudo isso. Agora, você chega numa aldeia indígena e não tem criança hiperativa. E todas elas correndo pelo meio da selva. Então, a gente, do mesmo jeito que nós temos que rever o raio da proteção da natureza e da salvação do planeta, a gente também tem que identificar com mais lucidez aonde residem as causas do que está acontecendo. Volume de estímulo é algo que sempre esteve presente na vida dos seres humanos. Sempre. Nível de tensão, nem se fale. Imagine o que você tem que dormir numa caverna, acender uma fogueirinha, preocupadíssima se a fogueirinha apaga, se vai aparecer um trem, sair de manhã para caçar um mamute. Fala sério, gente. Nível de tensão é algo que sempre esteve presente. E hoje a gente está se acomodando de que a vida é estressante, o volume de estímulos é muito grande e por isso nós somos desse jeito. Nós não somos desse jeito por isso, não. É porque nós estamos deixando de ativar em nós o que nos habilita a lidar com tudo isso. E tudo começa por este treino da atenção para produzir a estabilidade da atenção. Produziu isso? Aí você pega o holofote da atenção e vira para dentro, que é a introspecção. E aí eu começo a me ver. E aí eu começo a ter clareza do que eu estou retirando de mim e oferecendo ao mundo. E aí a gente começa a falar de transformação da relação entre mundo interno e mundo externo. Este eixo de desenvolvimento da atenção, da introspecção e da transformação dos nossos comportamentos se dá em múltiplos níveis e, por isso resulta numa metodologia apoiada nas práticas contemplativas e monitorada por ferramentas neurocientíficas. E, com isso, a gente consegue uma nova estrutura de desenvolvimento humano centrada em valores, numa perspectiva que começa por aqui. A gente se acostumou a... Cada estímulo tem uma reação. Tá? E a gente, às vezes, se justifica. Ele fala, mas o que você queria que eu fizesse se o cara me fez isso? A gente se explica ainda. Tá? Do que nós estamos falando?
de trazer consciência e intencionalidade para este processo. Ou seja, estímulo e reação é algo que depois eu boto a mão na cabeça e falo, ai, cruz, credo, onde eu estava com a cabeça para fazer um trem desse? Eu vou refletir depois. Este treino da atenção, que hoje vem sendo chamado de mindfulness, atenção plena ou consciência plena, nos habilita a, entre o estímulo e a construção de uma resposta, que é completamente diferente do impulso de uma reação, aqui você tem processo cognitivo envolvido, existe a atenção. Ou seja, eu percebo que esta coisa está acontecendo e eu decido em relação ao que eu vou fazer. Só que a gente consegue avançar neste treino. A tal da atenção plena significa eu estar atento aos estímulos que chegam e à resposta que eu vou produzir. A atenção vem antes. Isso significa conseguir repousar a atenção sobre si mesma. Então, eu tenho uma atenção plena. Eu consigo manter o meu foco sem ignorar todo o cenário, inclusive o meu cenário interno, a paisagem mental de onde eu parto para construir a minha resposta. E hoje tem inúmeras maneiras da gente monitorar, inclusive de forma lúdica, isso com as crianças, com os jovens e com a gente mesmo. E à medida que a gente avança neste processo, a gente consegue estabilizar a nossa atenção em relação ao mundo interno e ao mundo externo. É essa estabilidade que vai viabilizar um processo de introspecção. Virar o holofote da atenção para mim, para dentro. E monitorar o meu corpo, a minha mente. Gente, por que vocês acham que a Alemanha deu de 7-1 no Brasil? Porque tudo isso que nós estamos falando hoje é treinamento de atletas. Nós, lá no Melhore, a gente vem treinando alguns atletas, inclusive um deles que é um atleta paralímpico, campeão de triatlon, e que disse uma coisa magnífica. Ele disse assim, olha, eu achei que por ser cego ia ser muito fácil eu prestar atenção para dentro. E aí que eu fui descobrir como essa atenção está num outro lugar, que não tem nada a ver com ver ou deixar de enxergar. Mas como é que os atletas hoje conseguem milimetricamente perceber a sua movimentação? Como é que esse atleta consegue ter consciência e antever o movimento do outro? Isso na hora do drible, gente, do futebol, essa velocidade que passou a ser relevante. Hoje, no tênis, a diferença entre um jogador canhoto e um jogador destro é o tempo da sinapse que processa onde a bolinha bateu. E se esse jogador é destro, quem processa a noção espacial é o hemisfério direito. Se esse jogador joga com a mão direita ela é coordenada pelo hemisfério esquerdo. É a tal da inversão que a gente tem dos nossos hemisférios. Então, entre esse jogador de tênis destro, olhar para a bolinha, perceber onde ela cai, a velocidade que ela vem, processar tudo isso com o hemisfério direito, passar pelo corpo caloso e chegar no hemisfério esquerdo, e o impulso decisório chegar aqui na mão direita, este tempo, que são milésimos de segundo, passou a fazer diferença no treino de um jogador de tênis. Passou a fazer diferença, por exemplo, se ele for canhoto. Por quê? Porque a mão esquerda está diretamente vinculada ao hemisfério direito. Foi assim que o Ayrton Senna se tornou campeão, porque ele tinha a corrida pré-definida. Ele tinha até o som do motor gravado. Ele repetia aquilo mentalmente dezenas, centenas de vezes. Isso que nós estamos falando, gente, não tem nada a ver com um mundo esotérico. Nós estamos falando de dar mais um passo em direção a assumir aquilo que a gente consegue ter consciência. E começa pelo treino da atenção, que irá transformar a maneira como eu percebo a mim, a minha circunstância e decido, faço conscientemente a minha escolha. Isso significa transformar significativamente estes eixos. O eixo da atenção, das emoções, da aprendizagem, da convivência e do processo decisório.
com ferramentas, com estratégias educativas e de desenvolvimento humano específicas para cada um destes eixos e produzindo transformações em si mesmo, na escola e na vida de uma forma mais ampla, e incorporando essa transformação como uma responsabilidade do processo educativo. E para a gente fazer isso, a gente percebe nesta trajetória que estes resultados se tornam visíveis. O equilíbrio subjetivo entre educadores e estudantes, clarear o raciocínio e as emoções, melhorar os níveis de atenção, de aprendizagem e de memória, diminuir os níveis de estresse, de desatenção, de hiperatividade, de impulsividade, estimular a conscientização sobre qualidades pessoais como amorosidade e empatia. Gente, existem escolas onde a gente vem trabalhando que as crianças, quando você pergunta para uma criança de 9, 10 anos, o que você gosta em você? E, de repente, você tem um grupo de crianças que pensa, faz todo... volta e fala, nada. Aí você diz assim, bom, se você não está gostando de nada, é porque deve ter muita coisa para melhorar, não é? Se nada está legal. Aí a criança vai lá, fala, o que tem para melhorar? Nada. Gente, o que é isso? Isso é a plenitude da desesperança. É não ver nada em si mesmo. E isso torna este ser incapaz de identificar o benéfico. Ele não é um mal agradecido. Ele é alguém que não consegue mais interagir com aquilo que nos torna humanos. E isso é um pronto-socorro hoje nas nossas gerações, que a gente não pode mais deixar perpetuar do jeito que está. Por quê? Porque uma das maneiras da gente perceber que a gente está feliz é a gente agradecer. Porque a gente só agradece por coisas que a gente reconhece que são maravilhosas. Nem que seja agradecer porque o céu é azul. E deixar de praticar isso e de perceber essa possibilidade em si mesmo produz uma estratificação, uma cristalização dos nossos processos mentais que pode fazer com que este ser humano se torne um adulto, ou um jovem, ou um adolescente que se desvinculou daquilo que nos torna humanos. Fazer isso, esse reconhecimento, essa conscientização sobre essas potencialidades que a gente acabou de ver aqui, ó, favorecer essa capacidade de influenciar as nossas experiências introspectivas, cognitivas, eu saber o que está acontecendo comigo. Então, é assim, aí eu vou virar um santo? Não, mas eu vou perceber assim, existe raiva em mim. O que eu faço com isso? E aí eu aciono uma decisão consciente em relação a isso. Então, eu não estou falando de inibir nem de controlar, eu estou falando de ter lucidez, consciência a respeito do que existe no meu mundo interno e da maneira como eu vou interagir com o mundo externo. Esta coisa que está acontecendo no mundo externo produz o quê em mim? E de que forma, então, de maneira consciente, eu sei decidir sobre o que de melhor eu ofereço ao mundo nesse momento. E é isso que a gente chama de nível de excelência, de externalizar comportamentos com foco em valores, de fortalecer os níveis de sabedoria e felicidade, de transformar comportamentos e ação no mundo e de incluir isso na estrutura curricular das escolas. Por quê? Porque fazendo isso, a gente desenvolve, faz crescer estas áreas do cérebro, enriquece esta rede sináptica, habilita esta pessoa a utilizar estes recursos que são humanos e que são inteligentes e que estão disponíveis. E a gente pode fazer este desenvolvimento, e aqui a gente está finalizando a nossa conversa, quem estiver aí no pânico já pode sossegar, que está acabando, tá? A gente consegue fazer isso a partir destes eixos de desenvolvimento. Como promover uma educação em valores no âmbito do século XXI, em que a gente pode incorporar sabedoria milenar, perspectivas filosóficas, dinâmicas socioculturais, abordagens políticas e desenvolvimento humano sob o ponto de vista estruturante, biológico, neuroanatômico, neurofuncional. É possível integrar tudo isso levando-se em consideração o quê? O caráter congênito, aquilo que a pessoa traz de fábrica. E todos nós aqui trazemos um bando de coisa. Tá? Além disso, a gente trabalhar 3 vetores: a educação material,
aquilo que nós estamos chamando aqui de educação civilizatória e educação da consciência. Como é que a gente faz isso? Gente, tem gente que pensa assim, vamos trabalhar com valores, pronto, tirei o pé do chão, desmaterializei. Não. Existe, sim, uma responsabilidade sobre a esfera da sobrevivência, a dinâmica material da vida humana. E é isso que aqui a gente está chamando de progresso. E é nessa esfera que a gente precisa, sim, produzir infraestrutura e a gente precisa, sim, de conforto e bem-estar material para sobreviver. Só que sobreviver, gente, passarinho faz, João de Barro faz casinha, e essa é uma conversa longa. Mas que faz parte também da nossa esfera humana, a esfera da sobrevivência, a dinâmica material da vida. Ela não pode ser apartada do processo educativo. Agora, você passar 20 anos da sua vida só para conseguir um belo de um emprego, fala sério. É a gente tomar de um ser humano essa expressão complexa de vida, dividir em 3 partes e dizer assim, na primeira parte, eu sei o que é bom para você. E aí a gente vira para essa criança e diz assim, o que você quer ser quando crescer? O que está por trás dessa pergunta, gente? Que ela não é ninguém agora. E a gente faz isso, eu só estou dando exemplo do que a gente faz com as pessoas que a gente ama, tá? Eu não dei nenhum exemplo do que a gente faz com as pessoas que a gente odeia, porque isso aqui é uma conversa sobre valores. Mas olha o que a gente faz. Tá? Você está dizendo para aquela criança, você não é nada. E aí a gente transforma isso em política pública. E a gente convence uma geração. Você convence a mãe da criatura. Que se aquela criatura fizer aquele cursinho técnico, se aquela criatura tiver aquele tirar uma carteira de trabalho, vai ser alguém na vida. E isso não acontece, e se por acaso não acontecer, você alimentou um nível de revolta nesta criatura e na família inteira dela, porque me disseram que se eu fizesse isso, eu seria um ser humano feliz e bem-sucedido. E a gente não tem o direito de fazer isso com as pessoas. Então, esta fragmentação do processo educativo, que diz assim, o que você vai ser quando crescer, aí a vida chega num segundo momento. E eu acho que todo mundo aqui deve ter uma comadre, uma vizinha, aquela pessoa que não aguenta mais ir em festa de casamento, aniversário, batizado, porque tem sempre um chato que vem perguntar do filho dela. Aí o cara lá já tem os seus 28, 30 anos, e as pessoas dizem, e aí, como é que está o fulano? Casou? Não, a namorada lá não deu certo, acabou não casando. Tal. Tá, e aquele trabalho que ele começou? Ah, também não vingou, não deu. Bom, não trabalha, não casou, está com quase 30 anos. Filho, então, ninguém nem pergunta, porque se tiver, a encrenca fica maior. O que é isso, gente? Esta criatura está no momento de ser. E trate de ser competente, rápido, bem-sucedido, etc, etc, etc. E esta mesma criatura, daqui a pouco, vai entrar num outro momento da vida em que ela diz assim, durante muito tempo, eu fui médico nesse lugar, eu fui. E a gente está chamando isso de terceira idade e acha lindo fazer projeto para a terceira idade. Bota o povo lá para dançar, para bordar, para não amolar, né? Deixa eles lá se distraindo com alguma coisa, enquanto a gente aqui está cuidando das coisas que interessam. Então, o que a gente fez com este ser humano complexo, magnífico, esta existência humana que existe em esferas de desenvolvimento magníficas? A gente pegou toda esta complexidade e dividiu em 3 partes e disse assim, nesta fase você não é nada, faça o que eu te mando, que um dia você será alguma coisa. Nesse segundo momento, que cada vez está mais curtinho, trate de ser e seja rápido, competente e bem-sucedido. E nesse terceiro momento você já foi e não amola. Isso que a gente faz com os seres amados. E é isso que a gente está precisando rever. Esta possibilidade de amar que não se reduz a esta perspectiva de uma educação sob a ótica material, embora ela seja relevante e real. E essa é a esfera do progresso. Mas, além disso, existe uma outra esfera. A esfera civilizatória, gente, porque se sobrevivência, até João de Barro cuida, e todo quanto é animal trabalha, mas profissão, só seres humanos. Cultura, civilização, só seres humanos. E a educação da consciência é aquilo que a gente está percebendo que nos encaminha para uma trajetória de evolução. O processo educativo centrado em valores lida com essas 3 dimensões da educação. O progresso, o desenvolvimento
e a evolução. Hoje nós já identificamos para qual direção a nossa espécie está evoluindo. E esta evolução não acabou. E a necessidade da gente ativar estas áreas do neocórtex para encaminhar este processo evolutivo da consciência humana, que está apontado para uma direção, a direção do amor, da ética e da compaixão. E esse é o fundamento de uma educação em valores no século XXI. E é para isso que a gente está trabalhando. E eu espero, do fundo do meu coração, que a gente seja suficientemente inteligente, competente e amorosos para realizar as transformações que a vida está demandando que a gente faça. Eu espero que a gente consiga. Obrigada, gente, pela atenção de vocês.